Olá, eu quero dar as boas-vindas a mais uma aula do nosso curso sobre ansiedade e saúde cerebral, nosso curso Express. E agora você está na quinta aula, de 6 aulas desse nosso curso, onde a gente vai falar sobre causas da ansiedade no sentido de mecanismos em comum que estão por trás dos fatores, de todos os fatores que podem contribuir para você vivenciar a ansiedade. Então, quero deixar claro aqui que, apesar da gente não poder atribuir uma única causa à vivência da ansiedade, existem, e sim, a gente tem que pensar num conjunto de fatores. Existem mecanismos comuns, existem mecanismos universais que estão por trás desses fatores. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa aula. Se você chegou desse vídeo pela primeira vez, se você está conhecendo esse curso através desse vídeo, recomendo que você assista desde a primeira aula, para que as coisas façam sentido para você. Bom, eu sou o Caio Gabriel, sou especialista em saúde cerebral, e se você quer a mentoria em saúde e performance cerebral comigo, se você busca otimizar sua saúde e performance cerebral, o link para o contato comigo pelo WhatsApp está na descrição, nos cards desse vídeo e também no primeiro comentário fixado desse vídeo. Na última aula, a gente viu que a quase criticalidade é um estado dinâmico da atividade neural que permite ao cérebro ser saudável, exibir o máximo da sua capacidade de processamento de informação e ser robusto frente a perturbações. Vimos que a ansiedade pode ser reinterpretada como um desvio da quase criticalidade. Vimos que suplantar a ansiedade e otimizar a saúde cerebral significa restaurar o impulso natural do cérebro em direção à saúde. Restaurar removendo obstáculos à quase criticalidade auto-organizada. Fazemos isso aprimorando a interação entre neurônios. Vimos que o seu objetivo primário é induzir e manter a quase criticalidade cerebral. E assim o seu cérebro pode ser saudável e apresentar o seu melhor funcionamento. E encerramos a aula anterior com essa pergunta: como a quase criticalidade é otimizada para criar saúde? Qual é a pré-condição da quase criticalidade? E nessa aula, o seu objetivo é compreender como a conectividade funcional e a metaestabilidade prejudicadas podem ser os mecanismos em comum entre todas as manifestações de ansiedade. Você deve entender a metaestabilidade como pré-condição da quase criticalidade e como a metaestabilidade e a conectividade funcional prejudicadas estão associadas, podem estar associadas às diversas manifestações de ansiedade. E compreender o mecanismo da metaestabilidade fornece a base para estratégias práticas a fim de otimizar a saúde cerebral. Então, a metaestabilidade, por definição, é o equilíbrio dinâmico entre dois processos que ocorrem no cérebro ao mesmo tempo. E o fato de ser ao mesmo tempo é de extrema relevância. Não é um processo ou outro processo. São os dois processos ao mesmo tempo. É segregação e integração acontecendo ao mesmo tempo no cérebro. E, por princípio, a metaestabilidade é pré-condição da quase criticalidade. Então, vamos entender melhor o que é a metaestabilidade. Para entender o que é metaestabilidade, primeiro a gente precisa falar um pouco sobre conectividade funcional no cérebro. E a conectividade funcional é a medida de quão bem diferentes regiões do cérebro funcionam juntas ou sincronizam a sua atividade.
mesmo que não estejam fisicamente ligadas ou próximas umas das outras. Porque uma coisa é eu falar de conectividade anatômica no cérebro. Então, eu posso pensar que a área X do cérebro está do lado da área Y do cérebro e, portanto, elas têm uma comunicação direta. Afinal, ambas as regiões do cérebro estão anatomicamente conectadas. Está uma área do lado da outra. Mas, por outro lado, na conectividade funcional, nós não estamos falando de uma conexão anatômica, nós estamos falando da conexão da atividade entre diferentes áreas do cérebro, mesmo que elas não estejam conectadas anatomicamente. A distância física entre regiões cerebrais não significa, tem pouquíssima relevância em termos de conectividade funcional. Então, áreas muito distantes podem conversar e ter a sua atividade sincronizada, ou seja, ao mesmo tempo. Isso é que é a conectividade funcional. Então, por exemplo, se a gente for pensar em conectividade anatômica, imagina que você tem ali dois músicos tocando a mesma música, a mesma melodia ali, a mesma música ao mesmo tempo. Eles estão sincronizados. Esses músicos estão na mesma sala. Então tá um músico do lado do outro, eles estão juntos ali na mesma sala. Então eles estariam, por metáfora, anatomicamente conectados. Mas na conectividade funcional, nós estamos falando de músicos que estão em salas diferentes, que estão sozinhos ali em salas diferentes, tocando a mesma música, ao mesmo tempo. Eles estão sincronizados, apesar de não estar na mesma sala. Isso é conectividade funcional. Então, nós temos, por exemplo, a atividade do córtex pré-frontal, bem aqui atrás da nossa testa, e a atividade do tronco cerebral, mais ou menos ali na nossa nuca, regiões dessa, diferentes regiões tendo, ainda que distantes entre si, tendo a atividade neural sincronizada, elas estão funcionando juntas. Então, para ilustrar, nós temos aqui esses dois pontos que representam regiões do cérebro distintas, e são regiões que, apesar em termos espaciais, estarem distantes, a atividade delas está sincronizada no sentido temporal. Então, aqui a distância física significa pouco ou quase nada. Quando nós estamos falando da conectividade funcional, nós estamos falando de quão bem essas diferentes regiões, em diferentes áreas, ainda que distantes, estão funcionando bem e sincronizadas, estão coordenadas. E aí a gente tem que fazer essa pergunta, mas o que significa funcionar bem? O que é a coordenação entre essas regiões do cérebro? O que significa essa conectividade funcional estar funcionando bem? E para ilustrar isso, eu vou usar a metáfora da orquestra, porque a conectividade funcional é, ela é otimizada quando aqueles dois processos de segregação e integração acontecem ao mesmo tempo. Então, quando diferentes áreas do cérebro têm a sua atividade segregada e, ao mesmo tempo, integrada, essa conectividade funcional está ótima, está excelente. Então, se a gente for pensar na metáfora da orquestra, nós temos, em primeiro lugar, a segregação.
Então, a segregação é o processo que permite a especialização, a diferenciação, a autonomia e independência de regiões cerebrais. É a segregação que permite que áreas do cérebro sejam únicas, que elas possam ser diferenciadas, segregadas. Então, numa orquestra, você tem que pensar que uma orquestra é composta por diversos músicos. E cada músico toca notas e ritmos diferentes com seus instrumentos. Então, numa orquestra, a segregação se refere à expressão individual de cada instrumento. E assim como uma orquestra é composta por diversos músicos que tocam notas e ritmos diferentes com seus instrumentos, o cérebro também é composto por diversas regiões que desempenham funções diferentes. E essas funções diferentes precisam ser respeitadas. A individualidade das regiões cerebrais precisam ser respeitadas para que o cérebro funcione bem. E, ao mesmo tempo, nós temos o processo de integração, que é o que permite a conexão, a interligação, a coordenação e sinergia entre regiões cerebrais. Então, numa orquestra, os diferentes instrumentos individuais são coordenados para criar uma peça musical harmoniosa. Existe uma sinergia entre os músicos, entre os instrumentos, existe uma coordenação para criar uma peça musical que seja bonita, que seja harmônica. E assim como os diferentes instrumentos são coordenados numa orquestra, as diferentes regiões do cérebro também são coordenadas para que ele funcione de forma saudável. E aí, esse equilíbrio entre segregação e integração, ao mesmo tempo, o que a gente chama de é o que a gente chama de meta-estabilidade. Então, você tem a atividade neural em regiões distintas, né, do cérebro, ainda que fisicamente distantes, quando essa atividade entre as regiões cerebrais é segregada e integrada, quando elas têm a sua individualidade respeitada e se juntam para um funcionamento com um objetivo em comum, a gente está dizendo que essa dinâmica do cérebro está meta-estável. Então, o cérebro se encontra num estado dinâmico de meta-estabilidade. Então, esse equilíbrio entre segregação e integração é a metaestabilidade, que é a pré-condição da quase criticalidade. Então, esse é o princípio, a metaestabilidade como pré-condição da quase criticalidade, e também nós temos nós também temos a ideia do conectoma humano aqui. Então, o conectoma humano, ele descreve o quão interconectado o cérebro como um todo está. A gente não está falando aqui de regiões cerebrais específicas, da conexão ou integração entre regiões específicas. Não. O conectoma é um mapa de todas as conexões do cérebro. E nós temos estudos que mostram que quanto mais interconectado o conectoma está, mais saudável é o cérebro e melhor é o funcionamento do cérebro. E o conectoma humano, ele revela diferenças individuais no estado de saúde cerebral de cada pessoa. Então, um conectoma que é mais interconectado, está associado a traços e características mais positivos de saúde, e, por outro lado, um conectoma menos interconectado está associado a traços e características menos favoráveis de saúde. E não só de saúde, mas também tem um estudo bem legal que mostra que
Um conectoma mais interconectado também está associado a mais renda, a mais qualidade de vida, ao melhor funcionamento executivo, a, e vários traços positivos de saúde e vice-versa. Então, se a gente voltar para a metáfora do rio, o que acontece? A metaestabilidade é essencial para a saúde e funcionamento cerebral. Atenção agora, o desequilíbrio, ou seja, o excesso de segregação ou de integração está associado à saúde cerebral prejudicada. Então, você já pode imaginar que se existir muita segregação ou muita integração, o cérebro tende a sair do fluxo do rio central em direção a uma das margens. Então, quando o cérebro exibe muita integração, ou seja, integração excessiva sem segregação, o cérebro tende a operar num estado subcrítico. Numa orquestra, o excesso de integração sem segregação ocorre quando todos os músicos tocam a mesma nota, o que torna a peça musical monótona, tá todo mundo ali fazendo a mesma coisa. É chato, não tem vitalidade, é monótono, é enjoativo de ficar ouvindo. Então, a integração excessiva, sem segregação, leva o cérebro ao estado subcrítico. Por outro lado, a segregação excessiva, sem integração, leva o cérebro a operar num estado supercrítico. Então, numa orquestra, o excesso de segregação sem integração ocorre quando todos os músicos tocam melodias diferentes. Então tá todo mundo fazendo o que quer ali, é o caos. Tá todo mundo fazendo uma coisa diferente, o que torna a peça musical dissonante. Imagina você vai numa orquestra, tá todo mundo tocando uma música diferente, tá o caos ali. Isso aí, por equivalência, é o estado supercrítico de caos excessivo do cérebro. Então, a segregação excessiva sem integração leva o cérebro a operar num estado supercrítico. Então, otimizar a saúde cerebral significa aprimorar a conectividade funcional, integrando regiões cerebrais que devem ser mais conectadas e coordenadas, e segregando regiões que devem ser mais diferenciadas e independentes. Vou dar alguns exemplos. Quando você olha alguns estudos, por exemplo, de conectividade funcional no cérebro ansioso, você nota, por exemplo, uma, um, um excesso de segregação entre o córtex pré-frontal e a amígdala. A amígdala está envolvida no processamento emocional, tanto negativo quanto positivo. Imagina que alguma coisa vem ali, uma memória, um pensamento, ou você esteja passando por vivenciando algo negativo, a amígdala é disparada. E por outro lado, a gente tem o córtex pré-frontal, que tem sub-regiões que regulam a atividade da amígdala, que elas dão aquele freio na atividade da amígdala, porque senão a amígdala ficaria desenfreada, metaforicamente. E se essas duas regiões cerebrais não conversarem direito, e no caso da ansiedade, a gente está percebendo que existe muita segregação, elas estão muito distanciadas, digamos assim, elas não se conversam. O córtex pré-frontal não tem força suficiente para regular a atividade da amígdala. E aí, a gente passa a experimentar
com mais intensidade os sintomas da ansiedade. Então, a gente está vendo um padrão de de segregação excessiva sem integração. Portanto, o que a gente tem que fazer na prática? Nós temos que aumentar a integração entre a amígdala e o córtex e regiões específicas do córtex pré-frontal. Quando a gente integra essas duas áreas, nós estamos aprimorando a conectividade funcional no cérebro, o que vai facilitar o movimento do cérebro em direção ao fluxo do rio central, à região quase crítica. Só que nós também temos um outro padrão de muita integração sem segregação. Por exemplo, a gente sabe que existe uma integração excessiva entre a amígdala e o córtex cingulado posterior. A gente sabe que o córtex cingulado posterior ele está associado à projeção de memórias do passado e à projeção de antecipação do futuro. Imagina agora o córtex cingulado posterior combinado com a amígdala, muito combinado com a amígdala que está envolvida no processamento emocional, em parte negativo. Então você imagina, se a amígdala está associada ao processamento negativo e o córtex cingulado posterior a essa viagem no tempo, tanto ao antecipando o futuro, quanto lembrando do passado, o que a gente tem aqui? Memórias negativas, pensamentos negativos, preocupação, ruminação. E aí você tem um padrão de ordem excessiva. Essas áreas estão conectadas demais. A gente precisa separar um pouco mais elas, a gente precisa separar, segregar mais essas áreas. E por que isso seria um padrão de ordem excessiva? Por conta da ruminação, pensamentos perseverativos, de preocupação, sabe, que não saem, que não cessam, tá ali o tempo todo, e é rígido, o negócio não para, fica, a gente não consegue sair desse padrão de preocupação e de ruminação. E o que é a ordem excessiva? É muita previsibilidade, é muita repetição, e caracteriza o estado de ordem excessiva. E, ao mesmo tempo, a gente também tem um padrão de caos excessivo ou supercrítico por conta da falta de conexão, de integração entre o córtex pré-frontal e a amígdala. E esses dois são apenas alguns exemplos de padrões de conectividade funcional que existem. Nesse caso, estou falando do transtorno de ansiedade generalizado. Então, o que a gente tem que fazer, em resumo? Nós temos que entender quais são os padrões de conectividade funcional associados àquilo que nós estamos experimentando. E aí, a gente tem que saber se a gente tem que integrar regiões cerebrais que devem ser mais conectadas e coordenadas, ou segregar regiões que devem ser mais diferenciadas e independentes, ou mesmo as duas coisas. E geralmente são as duas coisas, tá? Quando a gente olha para os estudos, assim, a gente vê que os desafios à saúde cerebral, geralmente a gente tem que trabalhar as duas coisas, a segregação e a integração. E a gente aprimorando a conectividade funcional, a gente restaura o impulso natural do cérebro em direção à saúde, fazendo com que o barco volte a navegar pelo fluxo do rio central. E resumindo, a conectividade funcional é a medida de quão bem diferentes regiões do cérebro funcionam juntas ou sincronizam a sua atividade, mesmo que essas regiões não estejam fisicamente ligadas ou próximas umas das outras. E funcionar bem juntas significa meta-estabilidade. É o equilíbrio entre segregação e integração entre regiões cerebrais. A gente sabe que a meta-estabilidade, então, é essencial
para a saúde e funcionamento cerebral, e a nossa proposta aqui é que a metaestabilidade é a pré-condição da quase criticalidade. Por outro lado, o desequilíbrio, ou seja, o excesso de segregação ou de integração, está associado à saúde cerebral prejudicada. A metaestabilidade prejudicada é o mecanismo em comum entre todos os desafios a transtornos neuropsiquiátricos e também de neurodesenvolvimento. Então, isso é muito interessante, porque a metaestabilidade surge como um mecanismo em comum entre, basicamente, todos os desafios à saúde cerebral. A gente viu que nós temos esses dois padrões disfuncionais, a integração excessiva, sem segregação, leva o cérebro a um estado subcrítico, como no caso, como exemplo que eu dei, onde existia muita integração sem segregação entre a amígdala e o córtex cingulado posterior, elas estavam conectadas demais, integradas demais, e o cérebro saudável precisaria segregar um pouco mais essas áreas. E nós também podemos ter uma segregação excessiva, sem integração, levando o cérebro a um estado supercrítico, como o exemplo que eu dei, da falta de integração ou de segregação excessiva entre a amígdala e regiões do córtex pré-frontal. E suplantar a ansiedade e otimizar a saúde cerebral significa aprimorar a conectividade funcional, integrando regiões cerebrais que devem ser mais conectadas e coordenadas e segregando regiões que devem ser mais diferenciadas e independentes. Mas aí fica a pergunta: qual é o mecanismo que permite induzir a metaestabilidade de maneira intencional? O que torna possível a gente aqui otimizar a saúde cerebral e suplantar a ansiedade de forma intencional? É isso que a gente vai ver na próxima aula. Inscreva-se no canal e também veja aí todos os vídeos do nosso curso, na playlist completa. Um grande abraço e até a próxima aula.